habilidade de você e bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online na nossa primeira aulinha de sistemas lineares. É isso mesmo, tá? A gente vai, assim como a gente fez com matrizes, a gente vai agora iniciar um ciclo com alguma quantidade significativa de aulas envolvendo esse assunto sistemas lineares. A gente vai ter uma aula nessa primeira semana, excepcionalmente foi nessa sexta-feira. Na próxima quarta-feira, uma nova aula sobre sistemas lineares. E a gente termina essa parte de sistemas lineares, sem ser na próxima, na outra quarta-feira, tá? Nessas 3 semanas, a gente vai falar sobre conceitos, definições, por que não dizer, e propriedades dessa matéria, desse assunto, sistemas lineares. Formas de resolver, maneiras diferentes de se resolver, e vamos bater muito em cima de exercícios que caem no Enem envolvendo essa matéria. É importante que você entenda que no Enem existe um perfil já conhecido por vocês, que da necessidade de sempre estar associando algum assunto matemática, alguma habilidade técnica da matemática a algum contexto, a alguma historinha do problema. Então, talvez nesse primeiro momento, tá, meu aluno, você vai sentir um pouquinho de falta desse contexto, porque o meu objetivo ainda não é aplicar o conhecimento a uma certa questão de matemática do Enem. Meu primeiro momento é embasar teoricamente você desse assunto, é dar a você condição, digamos assim, técnica, de entender o que é um sistema, qual a melhor maneira de resolver, se é que vai existir mais de uma maneira de resolver. A gente assentando essa parte teórica, a gente vai aí sim partir para uma aplicação com um exercício do Enem. Beleza? A gente, nessas 3 aulas, inclusive, nessas 3 semanas, a gente vai chegar a um aprofundamento de técnicas de resolução para sistemas de equações até 3 equações com 3 incógnitas, que vamos dizer assim é o limite imposto pelo Enem, pelo menos de uma maneira subjetiva. Todos os exercícios que trabalharam com sistemas lineares no Enem, trabalharam sim com 3 equações e 3 incógnitas. Já tivemos questões com 2 equações e 2 incógnitas, mas mais do que 3 equações e 3 incógnitas, em um contexto de resolução tradicional, a gente não encontrou ainda, a gente ainda não apareceu uma questão com esse perfil. Então, a gente vai iniciar, deixa eu pegar aqui o motorzinho, a gente vai iniciar de uma maneira assim, bem formal, tá? Não é minha intenção gerar essa formalidade não, mas vamos lá. O que é um sistema linear? Um sistema linear nada mais é do que um conjunto de equações lineares. E o que é uma equação linear? Uma equação linear são equações do primeiro grau, onde todas as incógnitas que aparecerem aqui serão incógnitas cujo expoente dessas incógnitas é igual a 1. Então, queria que você entendesse, a coisa está muito formal aqui, então o que eu quero que você entenda? Que aqui você tem
infinitas equações. Todas as equações vão ter, nesse caso, né, n incógnitas, variando de x1 até xn, e essas letrinhas, A11, A12, A1n, são os coeficientes, ou seja, são os números que estão multiplicando essas incógnitas. Então, para a gente sair dessa parada aí muito formal, vamos trabalhar com exemplos numéricos, né? Então, alguns exemplos de equações. Um exemplo de uma equação seria essa aqui, ó, x mais y igual a 7 e x menos y igual a 1. Aqui você tem um sistema de duas equações, primeira equação, segunda equação, e com duas incógnitas, x e y. Lembrando o que é incógnita, né? Incógnita é um termo desconhecido, é um valor, quer dizer, é um termo algébrico que eu preciso descobrir o seu valor numérico. Tudo bem? Um outro sistema aqui. Esse sistema, por exemplo, 7A menos 1/3 de B mais C igual a 0. 2A menos B mais C igual a 0. 7A menos 5B menos C igual a 1. Aqui eu tenho um sistema de 3 equações com 3 incógnitas. As incógnitas são A, B e C, e aqui eu tenho as 3 equações, tá certo? No primeiro caso, no primeiro exemplo, a gente vai encontrar, eu vou botar aqui em cima, né? No primeiro exemplo, a gente vai encontrar um sistema de duas equações, com duas incógnitas. E aqui nesse nosso segundo exemplo, a gente vai ter 3 equações com 3 incógnitas. Não é nenhuma coincidência a quantidade de equações e a quantidade de incógnitas serem representadas por um mesmo número, né? Quando eu tenho uma mesma quantidade de equações e uma mesma quantidade de incógnitas, eu possibilito esse sistema de ter uma resposta, de ter uma solução, né? Os sistemas, na sua esmagadora maioria dos casos, apresentam uma mesma quantidade de linhas para uma mesma quantidade de incógnitas. Uma mesma quantidade de equações, melhor dizendo, para uma mesma quantidade de incógnitas. Esse é o trivial do sistema, né? Esses são sistemas lineares triviais, que vão trabalhar com uma lógica bem trivial. Tá certo? Não que você não vai encontrar exercícios onde você tem 3 incógnitas e 2 equações só estabelecidas pelo problema. Não que isso não possa acontecer. É claro que isso pode acontecer. Mas, para o ambiente do Enem, normalmente, se você tem 3 incógnitas, você vai receber 3 informações do problema. O que eu estou chamando de informação? Uma equação. Tá certo? Uma equação. Então, um sistema, ele é um conjunto de equações lineares. E quando eu digo equações lineares,
eu quero dizer equações do primeiro grau. Do ponto de vista técnico, esse negócio de primeiro grau significa que todos os expoentes de todas as incógnitas que aparecerem, todos os expoentes correspondem a 1. E aí, como tudo está sendo elevado a 1, todo e qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então não há a menor necessidade de escrever. Por isso que a gente não escreve. A gente vai estar complicando uma coisa relativamente fácil. Mas é como se tivesse, é como se existisse. É como se esses termos fossem todos eles, todas as letras, todas as incógnitas, elevado a 1. Continuando aqui o nosso PPT aqui. Então, essa é a primeira parte. E aqui a gente tem um entendimento, uma classificação correlacionando uma possível solução de um sistema. Então, observa o que eu estou falando. Eu sempre estou sendo muito precavido quando eu falo em solução do sistema. Porque um sistema, ele pode ou não pode ter solução. Existem sistemas de equação onde ele não me oferece uma solução para resolvê-lo, para resolver esse sistema. E como é que eu resolvo um sistema, Glaucio? O que faz para mim, como é que eu consigo entender que um sistema foi resolvido? É quando eu consigo descobrir um mesmo valor de incógnita para todas as equações ao mesmo tempo. Então, a solução de um sistema linear é um valor para x, é um valor para y, é um valor para z, é um valor para todas as incógnitas que apareceram no sistema e que não vão servir somente para uma equação ou para outra equação, e sim para todas as equações. Então, só para você entender, né? Se você observar aqui nessa minha primeira equação, se x for igual a 4 e o y for igual a 3, 4 mais 3 dá 7. Se x continuar sendo igual a 4 na segunda equação e o y continuar sendo 3, 4 menos 3 dá 1. Então, a solução desse sistema é x igual a 4, y igual a 3, porque esses valores de x e y satisfazem não somente a primeira equação, não satisfazem somente a segunda equação, satisfazem todas as equações. Então, vale a pena a gente escrever que a solução, que eu vou chamar de S, de um sistema irá não, vou fazer melhor. Deverá ser solução de todas as equações lineares. Então, isso, né, o fato de eu ter um sistema que ofereça essa situação, que ofereça um valor para x, um valor para y, um valor para z, que não satisfaça apenas uma equação, mas todas, absolutamente todas as equações, isso vai definir o que a gente chama de um sistema possível de se resolver. E, obviamente, gente, se eu estou analisando um sistema e por mais que eu tente, eu não consigo encontrar um valor para x e um valor para y que satisfaça todas as equações, ela satisfaz a primeira, mas não satisfaz a segunda, ou não satisfaz alguma outra. Então, esse sistema que não apresenta uma solução para todas as equações será chamado de um sistema impossível. Vou te dar um exemplo.
Muito fácil de você entender. Bom, eu acabei te mostrando que existe solução para esse sistema aqui. Para esse sistema, existe uma solução x igual a 4, y igual a 3, que satisfaz as duas equações. Então, faltou só eu dizer para você, categoricamente, que esse sistema, ele é um sistema possível de ser resolvido. Tá certo? Existe aqui ainda a possibilidade de um sistema não ser resolvido. Não ser possível de ser resolvido. Por exemplo, esse aqui. Esse sistema, por mais inocente que ele pareça ser, o seu conceito, o seu entendimento já o torna impossível de ser resolvido. Por quê? Eu estou somando dois números e a soma desses dois números, ora é 7, ora é 1. Não existe nenhum par de números que somados ou dão 7 ou dão 1. Então, nesse caso, esse sistema ele não apresenta solução. Não sei se você lembra, essa bolinha com um traço ali representa um conjunto vazio, né? Ou seja, é um conjunto vazio, botei aqui um diferente, não sei porquê. Esse conjunto é um conjunto vazio, ou seja, não existe nenhuma solução que satisfaça a esse sistema. Esse sistema é o que a gente chama de sistema impossível. Não tem como resolvê-lo. E existe ainda um sistema esquisito, que às vezes a gente confunde, né? A gente acha que o fato de existir um monte de resposta significa que não tem resposta alguma. Não, calma, devagar, né? Então, seria um sistema exemplificado por essa situação aqui, ó. X mais y igual a 7 e 2x mais 2y igual a 14. Se você observar, né, eu dei uma certa roubadinha aqui, né, porque na verdade essa equação é o dobro dessa. Então o que está acontecendo? Eu, na verdade, estou dando duas informações que na verdade representam uma única informação. Então, existem infinitas respostas que satisfazem essas duas equações. 1 e 6, 0 e 7, 7 e 0, 2 e 5, 5 e 2. E não são só os naturais, né? Eu posso pensar em números inteiros negativos, eu posso pensar em números fracionários, eu posso pensar em números irracionais, que quando combinados geram 7, ou, na segunda equação, o dobro de x com o dobro de y gera 14. Então, esse sistema, ele é um sistema também possível de ser resolvido. Possível de ser resolvido? Sim, ele é possível de ser resolvido. Eu dei aqui, inclusive, inúmeras possibilidades de resposta. Só que observa o que eu acabei de falar. Eu dei inúmeras, infinitas opções de se responder a esse tipo de sistema. Então, esse sistema que é possível, ele é indeterminado. E aí a palavra indeterminado, essa tal indeterminação, se faz pela
infinitude de respostas, existe uma quantidade infinita de respostas. Então você gera aí uma indeterminação, né? Qual vai ser o próximo passo? Se eu encontrei infinitas respostas, e agora, qual é o meu próximo passo? Fica uma coisa um pouco indeterminada. O que eu vou fazer a partir de agora? Porque existem infinitas respostas, né? Um sistema, o primeiro exemplo, ele é um sistema que foi determinado, é um sistema que existe uma única solução, existe uma certa objetividade na sua solução. A solução é x igual a 4 e y igual a 3. Então aqui você tem um sistema possível determinado. Então vamos lá, pessoal, vamos mais ou menos resumir o que eu acabei de falar. São situações importantes para a gente, até na hora que for fazer um exercício, a gente não perder tempo. A gente já olha que o sistema é impossível, para que eu vou continuar, né? Então, classificação do sistema quanto à solução. O sistema, ele vai ser um sistema possível e determinado quando eu sei que eu consigo resolver e eu sei que ao resolver eu só vou encontrar uma única solução. Esse sistema é um sistema possível de se resolver e ele é determinado porque eu só tenho uma solução. Esse sistema, ele pode ser também um sistema possível de ser resolvido, entretanto, a quantidade de respostas é infinita. Então, ele é um sistema possível de se resolver, eu consigo resolvê-lo, só que eu observo que eu tenho mais de uma resposta, eu tenho infinitas respostas. E existe uma situação mais drástica quando o sistema não dá para resolver. Quando o sistema ele não dá para resolver, aí ele vai ser chamado de sistema impossível. Bem? Ok? Então, a gente, nessa primeira etapa da nossa aula, a gente, primeiramente, tentou definir o que é um sistema linear. Depois, a gente estabeleceu o que é solução de um sistema linear. E agora a gente está classificando os sistemas lineares quanto à possibilidade ou não de resolvê-los e, se uma vez que é possível resolvê-los, a qualidade da solução, se a solução ela é determinada ou indeterminada. Perfeito? Bom, posto isso, vamos dar uma continuidade à nossa teoria. Vamos dar uma olhadinha no nosso PPT. Então, agora você tem aqui alguns exemplos, né? A gente tem aqui alguns exemplos de sistemas lineares. Correto? Eu vou até aproveitar que já tem alguns exemplos, você tem esses exemplos aí também próximo de você, eu vou me aproveitar desses sistemas. Então, eu vou começar a querer resolver alguns desses sistemas. Então, agora, eu vou para os métodos básicos de resolução. Então vamos lá. Então agora a gente vai para os métodos básicos de resolução. Putz, meu diretor, dei mole. Esqueci de deixar a molecada printar, galera. Esqueci. Dei mole mesmo, desculpa aí. Na próxima eu vou pedir para printar. Então, métodos de resolução. E por enquanto, tá? A gente vai dividir a nossa aula em métodos de resolução quando o sistema é 2 por 2, ou seja, 2 equações por 2 incógnitas, e depois a gente se preocupa em resolver sistemas de 3 por 3. A gente vai separar essa forma de resolver. Porque quando ela é 2 por 2, a gente pode utilizar aquelas técnicas tradicionais que a gente aprendeu, talvez, no ensino fundamental. Tá? Então, primeiramente, quando o sistema for um sistema que eu vou chamar
de sistema 2×2. E quando... Vê se você... Eu vou repetir isso. Quando eu estiver falando em sistema 2×2 é porque tem duas equações e tem duas incógnitas, tá? Então, nessa primeira parte... Se for um sistema 2×2... Apareceu aí um primeiro sistema, né? X mais Y, deixa eu ver aqui, meu diretor. X mais Y igual a 3 e X menos Y igual a 1. Então, existem basicamente, gente, 3 técnicas de resolução aqui para sistemas de duas equações e duas incógnitas. Talvez até exista mais. Mas veja bem, como eu quero organizar um pouquinho a sua cabeça, eu vou te mostrar três formas de se resolver um sistema 2×2 e vou te mostrar 2 métodos para se resolver um sistema 3×3. Tá? As técnicas de resolução 2×2 que eu vou utilizar é o método da substituição, um método da adição e um terceiro método que eu vou chamar de método esquisito. É um método que eu descobri na internet e queria passar para vocês essa técnica. Quero dizer assim, com toda a humildade do mundo, que essa técnica não é minha. Eu encontrei na internet e queria dividir com vocês essa resolução, tá? Vi que funcionou, vi que funciona e eu quero passar para vocês essa técnica. Aí vocês vão fazer o seu julgamento, se você vai gostar, você utiliza na sua resolução. Se você achar que é esquisita e sem utilidade, você esquece. Nossa, Oi? rapidinho que eu recuperei aqui o print. Vou jogar aqui pra galera. Opa, você é demais. Tá aí, ó. Print time! Desculpa aí, tá, pessoal? Desculpa o velhinho aí, tá? Eu esqueci mesmo. Mas aí o meu diretor tirou onda agora. Patrocínio Benegripe. Então vamos lá, tá? Eu, inclusive, gostaria de saber, porque é a primeira vez que eu vou mostrar esse método aqui no ProEnem. Depois me dá um feedback com todo respeito aí. O que você achou, se valeu a pena, se não valeu a pena. Me dá esse feedback aí, tá? Vou apagar aqui. Você já printou, né? Então é o seguinte. Então, o primeiro exemplo é x mais y igual a 3, x menos y igual a 1. O primeiro método que eu vou utilizar é o método da substituição. O nome dos métodos, pessoal, já indica qual vai ser a ferramenta principal que, né, a caracteriza. Então, se o método é da substituição, é porque naturalmente eu vou querer substituir alguma coisa por outra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma das duas equações. Normalmente eu escolho logo a primeira. E escolho uma das duas incógnitas para ficar isolada, sozinha, em um dos membros da equação. Então, supondo que eu queira isolar o y significa jogar todo mundo que não é y para o outro lado da equação. Nesse caso, só tem o x. Então, eu vou passar o x para o outro lado. Eu só não posso esquecer
que, assim como qualquer outro tipo de situação, número ou letra, se eu jogo para o outro lado, o que é mais fica menos, não é isso? Então, aqui vai ficar um número negativo. Então, vai ficar 3. O que era positivo, que era mais x, ficou menos x. Então, agora, observa que eu descobri, mesmo que de uma maneira indeterminada, eu acabei descobrindo um valor para y. Y é 3 menos x. Então, toda vez que eu encontrar y agora, eu já posso substituir o y por 3 menos x. Eu só não é inteligente da minha parte fazer essa substituição na própria equação. Porque observa, se eu substituir o y por 3 menos x, olha o que vai dar. X mais 3 menos x igual a 3. Eu vou cortar o x com o x e vou encontrar o óbvio. Então, não é, uma vez que você isole uma das incógnitas na primeira equação, por exemplo, em uma equação, a substituição, o método tem que ser executado na outra equação que você ainda não mexeu. Então, qual foi a equação que eu ainda não mexi? Não foi a segunda? Então, é essa que eu tenho que mexer. Então, agora, o que eu vou fazer? Uma vez que eu descobri que o y é igual a 3 menos x, e eu descobri isso aonde? Eu descobri isso na equação primeira. Então, eu vou agora na segunda equação e no lugar do y, eu vou escrever o que o y é. Antes, o y estava aqui. No lugar do y, eu substituí por 3 menos x. E olha o detalhe, né? Eu pus o parênteses. Por quê? Porque eu quero me proteger de que esse sinal de menos ele vai afetar todo mundo que representa o y. Ele não pode afetar só o 3. Ele não pode só afetar o menos x. Ele tem que afetar todo mundo que está representando o y. E eu continuo a equação. Isso é igual a 1. Então, eu estou na segunda equação. E aí você lembra, né? Esse parênteses me obriga a pensar em mudar o sinal dos dois, né? Eu quero encontrar o oposto do 3 e o oposto do menos x. Então fica x menos 3 mais x, isso é igual a 1. Aí virou uma equação como outra qualquer. Virou uma equação como outra qualquer. Letras para um lado, números para o outro. Então, x mais x, o que é menos 3, para o outro lado fica mais 3. Então, fica 1 mais 3. X mais x dá 2x, 1 mais 3 dá 4. Então, o valor de x é 4 dividido por 2. O valor de x é 2. Como você sabe o valor que o y tem que ser, o y não tem que ser 3 menos x? Ora, se o y tem que ser 3 menos x e você acabou de descobrir que o x é 2, então o y vai ter que ser 3 menos 2. E 3 menos 2 é 1. Nesse momento, você também encontrou o valor do y. Observa que esse método, ele promete aquilo que ele cumpre. Não, ao contrário. Ele cumpre aquilo que promete, que é o quê? Observa que quando x é igual a 2 e o y é igual a 1, 2 mais 1 dá 3. E observa que quando x é igual a 2 e o y é igual a 1, 2 menos 1 é 1. Então, eu encontrei uma solução que satisfaz tanto a equação de cima quanto a equação de baixo. É isso que a gente chama de solução do sistema. Então, a solução desse sistema, posso botar aqui, deixa eu ver se dá para botar aqui. Deu. É x igual a 2, y igual a 1. Normalmente, tá, pessoal? Se a gente quiser ser bem formal, tá? A gente utiliza essa forma de representar a solução. Mas eu botei muito pequenininho, porque
porque, pô, na moral, hoje em dia, muito difícil algum vestibular te cobrar esse nível de formalidade. Chegou no valor do X, chegou no valor do Y, tá de boa, beijo e tal, bênção, vou pro próximo exercício, tá? Não fico pensando muito em formalidade, não. Bom, então esse é o tal método da substituição. O que o método da substituição faz? Ele substitui. Simples assim. O método da substituição, ele substitui. Vamos agora para o método da adição. Então vamos lá. Método da adição. Bom, o método da adição, usando o mesmo sistema, qual é a vantagem do método da adição? É que dependendo do sistema linear, você encontra uma das incógnitas em segundos. Nem sempre isso acontece, não vou mentir para vocês, mas muitas das vezes acontece sim. Então, eu vou me permitir repetir o sistema aqui. Então, eu tenho x mais y igual a 3. X menos y igual a 1. O método da adição, o que eu vou fazer? Eu vou somar. O que você vai somar? Eu vou somar as equações. Então, eu vou somar a equação de cima com a equação de baixo. E como é que você vai somar? Eu vou somar x com x. Eu vou somar o y com y, tem que só tomar cuidado com o sinal. E eu vou somar o 3 com 1. Muito cuidado na hora de você somar e esquecer dos sinais, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Quanto é 1x mais 1x? Ora, 1x mais 1x corresponde a 2x. Quanto é mais y menos y? Ora, mais y somado ao seu oposto dá 0. E quanto é 3 mais 1? 3 mais 1 é 4. Então, de fato, eu estou somando, né? De fato, eu estou somando. E se o dobro de x é 4, é porque o x é a metade do 4. Então, o x é 2. Então, o x é 2. E se o x é 2, fica fácil, né? Escolhe qualquer uma das duas equações e faz a brincadeira da substituição, né? Escolhe qualquer uma das duas equações, por exemplo, a primeira, x mais y igual a 3, e substitui no lugar do x, substitui por 2. Então, você vai botar aqui, ó, no lugar do x, você vai botar o 2. 2 mais y é igual a 3. Então, o y vai ter que ser igual a 3 menos 2. O y é 1. Você encontrou da mesma maneira os valores de x e de y. Só que assim, pessoal, esse sistema é um sistema, além de confessar a vocês que é um sistema de fácil resolução, ele é um sistema fácil de se resolver na adição, porque nem sempre vai ficar bonitinho, gostosinho assim, né? Você basta somar as equações que uma das incógnitas zeram, né? Qual é a vantagem do método da adição? É quando você soma as equações, uma das equações vão embora, são canceladas. Aí tu fica com uma equação só. Mas não é sempre que isso acontece. Então eu vou pegar aqui uma situação um pouco mais tensa, aonde não vai ser fácil, ou pelo menos não vai ser tão fácil, você resolver o sistema pelo método da adição. Então você tem uma situação como essa aqui, ó. 3x mais 2y igual a, sei lá, 7.
e 2x menos 5y igual a 10. Pessoal, eu dei uma viajada aqui absurda, eu não tenho a menor noção do que vai dar nesse sistema aqui, tá? Acabou de sair da minha cachola isso, eu não tenho a menor ideia do que vai dar aqui. Então, observa que agora já ficou uma coisa mais esquisita, porque se eu somar as duas equações, eu não vou conseguir cancelar nem o x nem o y. Eu preciso, antes de efetuar essa adição, eu preciso de alguma maneira ajeitar uma das duas equações para conseguir zerar uma delas. E essa passagem é justamente esse momento que alguns candidatos eles optam por desistir do método da adição, porque não se sentem capazes de dar essa ajeitada, de dar essa manipulada para zerar uma das incógnitas. Então, o que eu faria nesse método da adição? Bom, já tem um camarada positivo e um camarada negativo. Só que um é 2 e o outro é 5, né? Bom, eu sei que 2 vezes 5 é 10, então seria interessante que todo mundo virasse 10, em cima e embaixo. Para ficar 10y aqui em cima e ficar menos 10y aqui embaixo. Mas não é assim, né? Não é essa bagunça, né? Não é que nem a diretoria do Flamengo. Eu preciso de uma parada, eu preciso de uma técnica para poder fazer essa multiplicação. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu posso, de fato, multiplicar isso aqui por 5, como eu quero. Eu posso multiplicar isso aqui por 2, como eu quero. Só que se eu multiplicar por 5, eu não vou conseguir, eu não posso multiplicar só o que eu quero. Eu vou ter que multiplicar a equação toda. Todo mundo vai ser multiplicado por 5. Aqui embaixo, eu não vou poder multiplicar o que eu quero por 2. Não, eu vou ter que multiplicar todo mundo por 2. Todo mundo vai ser multiplicado por 2. Então, nessa situação, eu vou ter a seguinte equação. Ou as seguintes equações. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 7, 35. Glaucio, viajei muito agora. Da onde saíram esses números? Bom, uma vez que eu decidi multiplicar a equação toda por 5, eu vou ter que multiplicar todo mundo por 5. Eu vou ter que multiplicar o 3x por 5, eu vou ter que multiplicar o 2y por 5, eu vou ter que multiplicar o 7 por 5. E eu vou ter que fazer a mesma coisa com o de baixo, só que com o de baixo eu vou multiplicar por 2. Então ficou 2 vezes 2, 2 vezes menos 5, e 2 vezes 10. Correto? Bom, observa que os números que eu escolhi, os números escolhidos, 5 em cima e 2 embaixo, fizeram exatamente aquilo que eu queria. Ficou mais 10y em cima e ficou menos 10y embaixo. Ah, bom, então agora, tendo feito essa manipulação, agora eu consigo utilizar o tal método da adição. E quando eu adiciono, do jeito que eu ensinei, somando assim, né, eu encontro 15 mais 4, 19x. 10 menos 10 dá 0. E 35 mais 20, 55. E então, com isso... agora eu não vou dar mole não.
dá o seu print time, porque eu vou usar essa parte do quadro aqui, ó. Então, se 19x é igual a 55, o meu valor de x é um número muito estranho que eu inventei. 55 19avos. Eu inventei esse valor. Cortou? Vou botar lá em cima. Ó. O número... Ih, já acabou. Nem vi. 19x é igual a 55. Então, o valor de x é 55 19avos. Número muito estranho, foi mal. Saiu esse número esquisito porque eu inventei o sistema. Eu não preparei um número para ficar um número bonitinho. Ficou esse negócio esquisito aí. E aí, o que você vai fazer? Com esse valor de x, você escolhe uma das duas equações e substitui o x por 55 19avos. Você vai encontrar o y. Mais importante do que o depois, porque esse depois vai ser igual ao primeiro exemplo, mais importante do que isso é essa passagem aqui, ó. É essa passagem aqui. É você fazer essa preparação. Tá certo? Ok? Pessoal, eu vi que tem algumas perguntinhas ali. Daqui a pouco eu volto com mais exemplos de métodos de sistema e termino com o método esquisito que eu queria dividir com vocês, tá certo? Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.